Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer João Baltar Freire. Esse sobrenome é fortíssimo. Ele é filho nada mais nada menos que Roberto Freire, um ícone da política brasileira, não só pernambucana, e também um grande jogador de basquete do esporte. Você se inspirou muito no seu pai, João? Ah, muito, muito, muito para muitas coisas. Acho que principalmente um desejo, assim, uma garra de viver, de ir atrás das coisas, uma vontade muito grande sempre de acordar com disposição. Com ele sempre foi uma pessoa muito ativa. Joguei também esporte coletivo, no caso handebol. Ele até ficou um pouco triste. Em uma ocasião eu tive que jogar pelo Náutico. Ele é um rubro-negro ferrenho. Ele deixou eu jogar pelo Náutico desde que a camisa, um amigo meu lavasse, que a camisa não podia entrar lá em casa. É engraçado, né? As histórias, né? Mas ele é uma figura muito importante mesmo. Ô, João, o que é que levou você, com uma carreira brilhante na iniciativa privada, a aceitar o convite de Raquel para comandar um órgão público? Veja, mesmo na iniciativa privada, eu sempre tive uma conexão muito grande com a política. Eu sempre acompanhei muito o ex-deputado Daniel Coelho, é um amigo meu que eu tive na política. Eu sempre tive uma ligação com o partido que o meu pai militava, até porque, né, os amigos dele, as pessoas que conviviam com ele eram todas desse partido. Então, eu sempre tive um pouco de conexão com a política, mesmo nos meus trabalhos de comunicação, nos trabalhos de campanha, nos trabalhos que eu prestava para empresas privadas, mas também fiz muito para partidos políticos, participei de dezenas de campanhas políticas, fazendo essa parte de coordenação, de comunicação, e Raquel me convidou. Eu já tinha feito uma consultoria para a gestão dela em Caruaru, e ela me convidou para ser o coordenador executivo da campanha dela, para o governo. E a campanha foi bem cedida, e aí, naturalmente, ela me pediu para integrar o governo, e, assim, de maneira muito feliz, para mim, agora, me colocando na CEP, que é, sem dúvida nenhuma, um patrimônio, né, do pernambucano, um patrimônio até nacional, da literatura, do fomento à cultura, e é uma editora de excelência nacional, ganhadora de vários prêmios, seguramente uma das editoras mais importantes do país. Agora, apesar dessa vivência sua, a mosca azul da política não lhe mordeu. Não, não, não. Eu cheguei a ser candidato, João, muito jovem, mas foi uma forma que eu achei de me inserir no partido, sem necessariamente ser assim, o filho do presidente do partido, sem ser aquela peixada, digamos assim. Então, fui candidato a vereador. Foi quando eu conheci Daniel, e fomos candidatos juntos. Eu já conhecia Priscila. Priscila e eu, nós moramos no mesmo prédio quando a gente era criança. Ela também foi candidata por essa primeira vez, mas eu não sou bom de voto, não. Eu tive 1.500 votos só. Mas foi interessante, foi uma experiência interessante. Só que a vida da política, eu sei, né, lá em casa, por conta disso, ela é uma vida em que você tem que abdicar completamente da sua vida pessoal. É. Muita gente, essa história que político não trabalha, não é verdade. Isso não é verdade. É um trabalho exaustivo, é um trabalho de abnegação. É evidente que existem políticos sérios e políticos que não são sérios. Mas os que realmente trabalham, eles se dedicam de uma forma à vida da política que não era o que eu queria para mim. Agora vamos falar da CEP, porque eu vou fazer logo uma pergunta com um tema delicado, né? Você, quando assumiu, recebeu quantos projetos de livros que a CEP tinha acertado para fazer? Quantos livros? Veja, quando a gente chegou, tinha em torno de 90 livros. 90? Já contratados, assim, livros que vinham, né, da gestão anterior. Muitos livros que não tinham passado pelo Conselho Administrativo, não tinham passado pelo Conselho Editorial. Foi um momento que a editora cresceu muito, de fato, a imagem dela, mas também se desorganizou um pouco administrativamente. Então, a gente pegou realmente esse passivo muito grande, conseguimos dar uma enxugada com alguns critérios que nós estabelecemos e editamos 40 desses 90 livros no primeiro ano da gestão, 2023, e aí no ano passado a gente começou já a editar os livros que foram apreciados pelo Conselho de 2024. Os 90 acabou. O passivo já está pago. Agora, qual é o critério que a pessoa tem? Tem um livro, eu quero editar pela CEP, o que é que deve fazer? A gente abre uma vez por ano, né, a partir de 2024 começamos isso, uma espécie de edital, uma chamada pública,
Você tem um formulário, você submete o seu original, o seu texto, ele tem que estar pronto, pelo menos o texto, a ideia do livro, e o conselho editorial ele faz a leitura e o parecer desse livro. A gente fez uma abertura em fevereiro de 2024, a expectativa nossa era de que viessem 300 originais, chegaram 700. Então, esse ano a gente ainda não conseguiu abrir novamente para novos, né, originais, mas eu creio que no começo do ano que vem a gente faz uma nova abertura. Então, o critério é esse, é você esperar acontecer essa abertura desse edital, isso é amplamente divulgado, né, na mídia e no meio literário, e você submete o seu original para que o conselho editorial da empresa faça a apreciação e o parecer. Se o parecer for positivo, a CEP ela arca com todos os custos de diagramação, de revisão, de todo o processo, os processos burocráticos, e a CEP também faz a impressão desse livro, o lançamento, e faz o acompanhamento de tudo, a parte de comercialização, distribuição, tudo isso. Agora eu soube que só 10% o conselho aprova. Esse conselho é duro, né? Em geral, não, já é uma coisa até tradicional, João. Em geral, 10, 12% dos livros são aprovados. E mesmo assim ainda vai ter um segundo crivo, né? Dentro desse processo, que às vezes... porque às vezes tem muitos livros que são aprovados, mais livros infantis, e não tem nenhum livro de poesia. Então a gente retira alguns livros infantis. Tem um jogo para você manter o equilíbrio no cardápio, digamos assim, do que a editora oferece, né? Mas a CEP edita os livros que ganham os concursos promovidos pelo governo do Estado. Isso. Além desse edital, dessa chamada, existem dois concursos, dois prêmios, na verdade, que é o prêmio Hermílio Borba Filho, que é um prêmio que o governo do Estado oferece pela Secretaria de Cultura. A CEP também edita esses livros, e o prêmio CEP, que é um prêmio nacional, e é um prêmio bastante prestigiado. Assim, teve anos aí de mais de 1000 inscrições, são algumas categorias, 3 categorias, e esse prêmio também a gente, além de fazer, né, a premiação, que são R$ 20.000, e a gente faz a edição, faz a diagramação, o lançamento e o acompanhamento desse livro. Olha, João, a gente sabe que o que dava muito dinheiro à CEP era o Diário Oficial, porque tinha que botar aqueles editais e não sei o quê. De repente, essa verba diminuiu muito, né? Drasticamente. De uns 10 anos para cá, essa arrecadação, que era a arrecadação principal, né, o serviço principal que a empresa... E era forte, né? Muito. O principal serviço que a empresa prestava ao governo é a publicação oficial, não só ao governo, como iniciativa privada também. Ele caiu aí numa ordem de 80%. Então, a gente teve que, né, Raquel e a orientação do governo dela, da nossa gestão, é fazer com que a empresa tenha uma outra forma de arrecadação principal, de fonte de renda principal. Então, a gente fechou pela primeira vez na história um contrato com a Secretaria de Educação. Era uma coisa assim estranha, porque o Estado tem uma gráfica de excelência, de qualidade, e nunca tinha feito nenhum contrato com a Secretaria de Educação. Nós fizemos agora. Então, a gráfica já passa a ser uma gráfica superavitária. Nós estamos expandindo para a parte de logística, tem já a guarda, digitalização de documentos. Então, para poder manter a editora de pé, né, cumprindo aquela função cultural, social dela, a gente teve que fazer com que a arrecadação de publicação oficial não fosse mais, porque não era mais realmente a principal fonte de renda da empresa. E conseguimos. A empresa agora, nesse ano de 2024, teve um resultado positivo financeiro, teve lucro, né? Deu lucro pela primeira vez em uma década. Nós fizemos investimentos num contrato, né, que a gente vai fazer com o LAFEP. É o primeiro investimento que a empresa faz em quase 14 anos. E tudo isso racionalizando um pouco mais o processo interno. Quem vai fazer remédio, Não, vamos fazer a bula com o LAFEP. O LAFEP. As bulas. As bulas. Pensei que ia fazer remédio lá também. As bulas dos remédios a gente já está fazendo. E estamos preparando para fazer também as caixas dos remédios. E a gente está investindo bastante nessa diversificação da empresa para poder, o principal função da companhia editora, ela permanecer, que é o lançamento de livros relevantes para a cultura pernambucana, para a memória pernambucana. Livros que outras editoras comerciais talvez não lançassem. Ô, João, o acesso, porque o Diário Oficial tem a sua edição online. O acesso a essa edição é gratuito? É, gratuito. O acesso é gratuito. Você tem um sistema de busca
que é bastante moderno para você fazer lá as consultas. Se você quiser uma versão impressa disso, você porventura necessitar ou quiser, você pode sugerir recorrer à CEP, que a gente também entrega uma versão impressa. Algumas empresas, quando publicam seus balanços, fazem esse pedido, às vezes por alguma razão burocrática. E nós estamos agora, João, já contratamos já uma empresa. Ano que vem vai começar, é uma empresa de inteligência artificial, e a gente vai colocar um dispositivo de inteligência artificial para acessar toda a documentação do Diário Oficial, desde o início até hoje, através de um mecanismo de IA. Como seria isso? Hoje você tem um sistema de busca que ele é eficiente, mas você ainda tem algumas travas. Com esse novo sistema, você pode fazer qualquer pergunta ao Diário Oficial, o Diário Oficial vira uma espécie de interlocutor e ele vai responder. Então, por exemplo, se você quiser dizer quantas vezes João Alberto foi citado no Diário Oficial, em que situações, aí ele vai lhe dar um texto detalhando a partir da banca de dados, que é riquíssimo, não precisa nem dizer. Né? Final do ano, né? Ano que vem vai começar esse processo. Primeiro a gente pega o que existe digitalizado, transforma para poder a inteligência artificial captar esses dados e depois o mecanismo de inteligência artificial ele começa a acessar. Provavelmente no meio do ano que vem isso vai estar operando. Quer dizer que a inteligência artificial entrou com força total na CEP. Com certeza, com certeza. E é uma coisa irreversível. Vai ser um debate muito grande no mundo, já está sendo um debate muito grande no mundo do ponto de vista, né, de ética, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, mas eu não vejo como você retornar o avanço e a gente precisa entender esses mecanismos e colocar eles a serviço, né, do Estado, para tornar o Estado o mais moderno possível, o mais antenado possível com o que o mundo está fazendo. Né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o João Baltar Freire, que é o presidente da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. João Baltar Freire, além do Diário Oficial e de livros, a CEP também tem 2 revistas. Quais são essas revistas? É uma revista Continente, que completou agora 25 anos. É uma revista multicultural, né? Uma revista que Referência nacional. Inclusive premiada pela Associação de Críticos de Arte do Brasil, como uma publicação de toda relevância. Essa revista ela nunca deixou de circular nesses 25 anos. A gente fez uma pequena reformulação, que a gente colocou ela para ser impressa trimestralmente, mas ela tem uma versão online que semanalmente tem conteúdos e é renovada. E tem também um suplemento literário Pernambuco, que antes ele era editado em formato de jornal, um papel jornal, e a alteração que houve é que ele passou a ser uma revista também. Mas permanece com o mesmo conteúdo, os colaboradores. E como é a equipe que faz? Essa equipe nós temos lá dentro, né, da empresa uma editoria desses 2 periódicos, que é comandado por Mário Hélio, o jornalista Mário Hélio. E tem a equipe lá, parte dela concursada, parte dela, né, contratada em comissão ou terceirizado, e é uma editoria como outra qualquer, um corpo de jornalistas, de designers, de fotógrafos, de articulistas, e também nós contratamos artigos ou reportagens do freelancer, né? A gente faz um contrato por edição, tem alguns colaboradores que colaboram naquela edição. O seu lado jornalista está ainda aí. Tá. Agora o meu lado jornalista, por incrível que pareça, João, ele está começando a aparecer na empresa agora, porque eu passei 1 ano e meio sonhando com número, né? Eu até brinquei, que Raquel disse, não, vai lá na CEP, eu fiquei super feliz, sou jornalista, sou um leitor, né? E era consumidor dos produtos da CEP, mas tive que me debruçar numa situação que merecia muito mais atenção, a parte administrativa e financeira, do que propriamente a parte jornalística. Olha, eu soube que você fez um belo trabalho de dar espaço para os funcionários concursados. Os funcionários concursados eram mais ou menos escanteados, porque entravam os indicados de político e não sei mais das quantas, né? E agora, é bom esse resultado que você conseguiu, valorizando o quadro funcional da CEP? Isso foi uma lição para mim importantíssima, até mesmo para a iniciativa privada. A gente vê hoje em dia
às vezes, uma desvalorização de profissionais mais experientes. E quando a gente chegou lá, havia uma necessidade de, né, de ajustar as contas e tudo, e nesse caso a gente pegou os concursados, tirou um carro comissionado, colocou a gratificação que era do carro comissionado para esse concursado, né, deu um incentivo a ele, deu uma nova missão, deu um propósito e o resultado é sensacional. A gente aumentou demais a produtividade e com gente que é da casa, que estava precisando talvez só mesmo de um ajuste, de um estímulo, de um recolocar em outro local. E são pessoas que amam a empresa, que têm, né, têm uma relação, algumas pessoas de mais de 30 anos de casa, que estão agora se sentindo de novo, principalmente com essa coisa de estar prestando mais serviço para o Estado, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Então, o corpo, digamos assim, o corpo de funcionários mais antigo, ele sente uma espécie de espírito renovado, de fato. E isso é perceptível, você no dia a dia da empresa você vê isso. Ó, eu não sei o que é que Raquel mandou você fazer. Você encosta lá os caminhões nos hospitais, enche de papel. O que é que você está fazendo ali? Não, é o seguinte, a CEP tem um contrato com a Secretaria de Educação para retirar os arquivos dos hospitais. Esse contrato sempre existiu, ele é feito por demanda. Mas Raquel ela está já com um projeto já feito, contratado de, né, restauração de todos os hospitais, de reformulação. E a gente, nesse período agora do governo dela, teve que intensificar demais esse processo de retirada de documentos, de inservíveis, de bens. João, é muita coisa. É inacreditável a quantidade de coisa que estava entulhada, de espaço que podia estar sendo utilizado para outras coisas entulhadas em espaços que seriam para um ambulatório, uma máquina, um quarto de macas, alguma coisa assim. Esses arquivos, essas coisas estavam todas lá. E aí a gente está intensificando, cheio de poeira, e aí a CEP está fazendo esse processo de retirada e ele está finalizando agora. Foi uma força-tarefa mesmo grande. Eu acho que vem uma boa novidade para o povo pernambucano nessa parte dos hospitais, porque houve nas últimas 2 semanas, houve realmente a Secretaria provocou a CEP para que fizesse a retirada logo, de uma vez por todas, de um processo que vem se arrastando há anos e anos e anos. Ô, João, Raquel disse que gosta que você não pede dinheiro a ela. O governo do estado não bota dinheiro lá na CEP, não é? Não. Nada? Nada. Zero? Zero. Pirangagem da governadora? Não, de jeito nenhum, ela está certíssima. E a gente ainda economizou 30% de publicação, né? O governo está publicando 30% menos. Esse dinheiro está sendo usado em saúde, em educação, em outras coisas. Agora, você há de convir que você está num prédio velho, né? A estrutura do edifício da CEP tem quantos anos, o edifício da CEP? Ele deve ter uns 45 anos, eu acho, viu, João? Eu realmente não sei exato, mas com certeza mais de 40 anos. Com certeza mais de 40 anos. E está merecendo um cuidado especial seu? Veja, ele foi muito bem feito. Foi um prédio muito bem construído, porque os cuidados são paliativos. Agora, algumas reformas, por exemplo, a adaptação para a coisa do Corpo de Bombeiros agora, a gente, quando abriu lá embaixo, os canos parecem de Roma, são aqueles canos bem antigos. Então, algumas coisas estruturais realmente dão um trabalho um pouco maior, mas o prédio foi muito, muito bem feito, é um prédio bonito. A fachada dele foi desenhada por Corbiniano, o escultor. Inclusive, Corbiniano é o autor da marca original da CEP. Quando eu soube disso, eu pedi, né, solicitei ao Conselho Administrativo e foi aprovado que a gente retornasse a essa marca. Então, hoje, de novo, a marca da CEP é a marca original, que foi desenhada por Corbiniano, que é né, não precisa nem dizer, um gênio da arte pernambucana. E ele também fez um painel na frente do prédio. O prédio Agora, o prédio tem um bocado de puxadinho, né? Porque foi ampliando ao longo do tempo. Agora mesmo a gente está fazendo um puxadinho, digamos assim. Um puxadinho novo. Porque a gente vai ter que fazer esse contrato com o Lafé para a gente estar adaptando uma outra. Era um estacionamento, a gente está fechando, está comprando umas máquinas, está colocando lá. À medida que a empresa foi crescendo, de fato, ele tem alguns pedaços que não eram do projeto original. Ô, João, você tem contato com a imprensa oficial de outros estados? Tenho. Parcerias? Bastante. Hoje eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa Oficial. Uma coisa que a gente está tentando dar à imprensa oficial é um caráter de verificação de informação, porque essa coisa de fake news né, inteligência artificial usada para fake news, então
São poucas as marcas, as agências de checagem que têm uma marca de respeito, né, e de credibilidade para dizer isso aqui é certificado ou não. E uma imprensa oficial, sem dúvida nenhuma, é uma marca respeitável. E o Diário Oficial da União? Porque eu vejo edição extra do Diário Oficial da União de madrugada e tal. Que diabo é isso de edição extra do Diário Oficial da União? O Diário Oficial da União, inclusive, ainda é um processo um pouco atrasado. Eu tive lá, chamaram a gente lá, na verdade, da CEP, para utilizar lá algumas das coisas que a gente está fazendo aqui, porque eles têm ainda um processo bem defasado. E se gasta demais com publicação, João. Se gasta demais com publicação, que é um gasto um pouco irracional, né? Eu não vejo muito Mas sentido. que publicação, Kiko? Por exemplo, para você ter uma ideia, na epidemia do Covid foram gastos 8 milhões de reais com publicação. A Secretaria de Saúde gastou 8 milhões de reais com publicação oficial, dizendo foi contratado, vendido tantas vacinas, não sei o quê. Esses 8 milhões dariam quantos leitos? Quantos respiradores? É verdade. Entendeu? Se paga caro para publicar oficialmente. E não tem necessidade disso, porque o sistema não é tão caro. Então, o que é que a gestão de Raquel e a CEP a gente está fazendo? Tornando essa publicação o mais barato possível, sem perder o fomento cultural, e fazendo com que a empresa seja sustentável com outros serviços prestados ao governo. É importante, né? Todo estado tem um diário oficial. Todo estado tem um diário oficial, mas só 2 estados têm uma editora, e só Pernambuco tem uma editora publicando nacionalmente, regularmente, concorrendo a prêmios. E também esse tal de Pernambuco só pensa grande, né? A gente só pensa grande, né? Bom, essa bandeira aí não está aí por acaso, né? Realmente. Agora mesmo, essa semana que vem, a gente vai concorrer novamente, pela 3ª vez, ao Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura, que é um livro Repórter Eros, que é uma reportagem acadêmica, que é uma categoria lá do Prêmio Jabuti, e estamos concorrendo, estamos na final. Olha, e para terminar, o nosso tempo acabou. Deu uma coisa que pouca gente sabe. Qual é o livro da CEP que mais vende? A Emparedada da Rua Nova de Carneiro Vilela, clássico pernambucano. E vende demais. O tempo todo. Nós queremos agradecer. Também a biografia de Alceu. Muito. A biografia de Alceu, muito. Vendeu muito. Um livro também que vendeu muito é um livro da Soparia, que é um bar tradicional aqui, que teve aqui na década de 90. Aqui. Tem alguns títulos interessantes. Nós queremos agradecer a João Baltar Freire e dar os parabéns, que realmente a CEP hoje é uma empresa exemplo e realmente uma das melhores do estado de Pernambuco. E ainda por cima vem aí, não recebe nenhum tostão do governo do estado e realiza esse belo trabalho. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.